Eu estava vendo um vídeo da Multiversal Flaviana sobre o mitraísmo e o cristianismo. Ele convidou um pseudo especialista chamado Eu Cristão, tal de Christian. Não sei se o cara tem alguma formação acadêmica, teologia, história, mas pelo menos também é falácia, né? Buscar informações assim, sem hermenêutica, né? A hermenêutica, como eu aprendi na faculdade, tipo assim, um quadro, você tem que saber o contexto histórico por trás daquela pintura, por trás daquele quadro, né? Essa é chamada hermenêutica, que eu aprendi na faculdade, na universidade. Termo hermenêutica, né? Toda pintura, todo livro, todo livro de história, toda pintura, todo retrato tem uma história por trás, tem um contexto histórico. Você tem que entender o sentido do contexto histórico atrás daquela pintura, atrás daquele quadro, né? O que o pintor estava pensando, as informações contidas naquele quadro. Aí o Francis e esse tal de Christian, do canal Eu Cristão, né? Eles citaram uma carta lá de São Jerônimo, né? Não lembro, não prestei atenção. São Jerônimo está falando dos sinais lá do mitraísmo, 7 sinais do mitraísmo. Aí o Francis pergunta para esse tal do Eu Cristão, né? Como um cristão pode falar sobre sinais do mitraísmo, né? Como se fosse São Jerônimo defendendo o dogma do mitraísmo. São Jerônimo, no mínimo, talvez um comentário, mas tá contando uma história, né? Nessa carta de São Jerônimo, ele cita a igreja de Santa Prisca. Santa Prisca, ou Santa Priscila, a igreja de Santa Prisca é uma igreja do século II, lá em Roma, né? E o local onde foi construída essa igreja era um santuário do mitraísmo. Era praticado o culto do mitraísmo. Depois se construiu em cima a igreja de Santa Prisca, em homenagem a Santa Prisca ou Santa Priscila. É do século II. Já outro local do século I foi a casa de Santa Prisca, né? Tem até o título lá que pertenceu ao nome da proprietária, Prisca, né? Ou Priscila. Prisca ou Priscila foi esposa de Áquila. E eles eram um casal de judeu, citado em Atos, no livro de Atos e no livro de Romanos. Era um casal de judeus convertidos ao cristianismo, que fazia parte da igreja de Roma, da igreja cristã de Roma, a comunidade cristã de Roma. Santa Prisca e Áquila eram amigos e companheiros de viagem do apóstolo Paulo. Os arqueólogos comprovaram que Santa Prisca existiu, como está a inscrição da casa dela do século I em Roma, né? Se Santa Prisca existiu, e o marido dela, com certeza o apóstolo Paulo existiu, porque também em Roma arqueólogos encontraram restos mortais do apóstolo Paulo. Então a arqueologia comprovou que Paulo existiu, e Santa Prisca existiu, e Áquila. E que o cristianismo em Roma é de origem judaica, né? É de origem judaica. Quantos vídeos eu falei? Além dos símbolos judaicos dentro das catacumbas. Se existem símbolos judaicos e helenistas e gregos, símbolos gregos e símbolos pagãos nas catacumbas de Roma, quer dizer que a origem do cristianismo tem vários elementos, tem várias raízes, ramificações, como nós brasileiros, né? Os brasileiros têm a origem europeia de Portugal, africana, indígena, né? Que nem a nossa língua, a nossa cultura tem influência de várias culturas, de vários povos, português, africano, italiano, árabe,
o nosso idioma tem origem latina, portuguesa, africana, árabe, francês, que forma a nossa língua portuguesa. Ou seja, isso se chama antropologia. Quem não estuda antropologia não vai saber, né, a origem da nossa língua. Quem não estuda história, antropologia. Eu tive estudo de antropologia na universidade, né? Nossa cultura, no nosso dia, porque a gente toma café, faz barba. Eu quero qualquer hora aprofundar esse tema de porque a gente toma café, porque comemos em prato de porcelana, porque usamos garfo, porque cortamos o cabelo, porque o homem brasileiro faz barba. Por que fazemos barba? Higiene? Ou né? Por que escovamos os dentes? Por que usamos algodão? Por que usamos copo de vidro? Por que usamos vidro? Por que nossas casas de alvenaria, né? Então, cada elemento disso tem uma origem de outro país. Assim como o cristianismo em Roma. Teve origem do judaísmo, do helenismo, do grego, do romano, do diabo a quatro. E acabei perdendo o fio da meada, né? Então, podemos dizer assim, as fontes judaicas da origem do cristianismo, do cristianismo romano, né, que é judaico, temos Tácito, Plínio, Suetônio, né? As fontes judaicas. Não vou entrar em detalhes, depois qualquer hora eu vou entrar em detalhe. Yavene, fonte judaica, do cristianismo de origem judaica. Yavene, aí tem o Rabi Yohanan ben Zakkai, tem o Bikat Haminin, né? Temos o casal Prisca e Áquila, ou Priscila e Áquila, judeus que esteve em Roma, que fazia parte da comunidade de Roma, né? Rufus, o casal judeu, com certeza houve outros judeus, né? Fariseus, etc. Né? As fontes judaicas, né? Os símbolos judaicos lá nas catacumbas cristãs romanas. Então, tudo isso é história. Porque os símbolos judaicos encontrados nas catacumbas de Roma eram usados nas moedas judaicas cunhadas por Herodes o Grande no ano 4. No ano 4. Depois que o cristianismo adotou o símbolo judaico como o lírio branco, né, o judaísmo parou de usar o lírio branco, que é o símbolo de Israel. Jesus também, ele fala sobre o lírio. Né? Como que se Jesus fosse romano, como ele ia citar o lírio? Com certeza, como que ele ia falar de uma planta, de uma flor nascida na Palestina, no século I? Como se Jesus fosse fictício, essa eu não entendo. Essa nem Freud explica. Como que Jesus ia falar do lírio, símbolo de Israel? Jesus, quem leu o Evangelho, isso não é só questão de ler o Evangelho, é questão de conhecer a geografia, a flora de Israel, as plantas de Israel. Como que Jesus, sendo uma criação romana, fala de uma planta nascida em Israel? Como que Jesus fala da mostarda? Como que Jesus citam coisas, elementos dentro de Israel? Né? Aí a gente tem as fontes, como eu disse, as fontes judaicas. Bikat Haminin, o Mishnah, é uma literatura judaica que fala de Jesus histórico, que faz parte do Talmud, escrito no ano 70. Rabino Yohanan ben Zakkai, um personagem que existiu, né?
Flávio Joséfo fala dos judeus de origem, dos cristãos de origem judaica, os Notzim. Flávio Joséfo fala sobre os nazarenos, que era uma comunidade de judeus, seguidores de Jesus o Nazareno, que viviam em Jerusalém, fazia parte da igreja de Jerusalém. Né? Fora a igreja de São Jorge, na Cisjordânia, no ano 30, a igreja de São Pedro, construída sobre a gruta de São Pedro, na Ásia Menor. Né? A arqueologia, a história comprovou tudo isso. Agora uns caras aí com viagem na maionese falam que é mentira, que não existe, que não sei o que. Então quem foi Rabi Yohanan Ben Zakkai? O que é Bikat Hamini? O que é Iavene? Né? Fonte judaica, fontes romanas sobre Jesus, sobre o cristianismo de origem judaica, romana, judaica, pagã, cristã. Várias fontes. Luciano Samosata, Plínio, Tácito. Né? Tantas informações, tantas fontes. A arqueologia. Eu tô repetindo, a arqueologia. O que é arqueologia? Não é nem arqueologia bíblica, é arqueologia. Os caras vão discordar dos arqueólogos. É arqueopastor, vamos falar, né? Arqueopastor. Né? É mistura de arqueólogo com pastor. A maioria, tudo esses arqueólogos que descobrem informações sobre o Jesus histórico, sobre o cristianismo, lá que nasceu na Judéia, a maioria desses arqueólogos são israelenses. Ou são ateus ou são judeus. Não são nem cristãos. Né? Ou alguns são árabes. Alguns arqueólogos são árabes. Os caras com certeza são muçulmanos. Que para eles Jesus, Deus não existe. Eles não acreditam no cristianismo. Como que os caras, cientistas que comprovam fenômenos paranormais, que comprovam os fenômenos supranormais, que comprovam milagres que ocorrem dentro do catolicismo, e olha que os milagres confirmados pela ciência não são dogmas de fé, não são verdades de fé. O católico é livre para acreditar ou não em milagres. Né? Nenhum papa pode impor milagres sobre o católico. Acho que é questão de opinião. Não faz parte da doutrina católica, do catecismo, que nem os milagres que é dogma em outras igrejas, né? Os caras pregam falsos milagres, que dizem milagres. Mas a ciência comprovou tantos milagres dentro do catolicismo. Lourdes, Fátima, milagre eucaristiano, o quadro de Nossa Senhora do Bom Conselho, suspenso no ar, confirmado, estudado pela NASA. A NASA é uma das instituições que mais estuda, confirma e comprova os milagres dentro do catolicismo. É questão de estudar. Ainda mais a ciência, né, parapsicologia, né, que estuda esses fenômenos. Tem laboratório de parapsicologia ou psicologia anomalítica dentro da USP, Universidade de São Paulo, a InterPSI. Né? Tem laboratório e cátedra universitária, graduação, pós-graduação, doutorado, PhD em parapsicologia em 40 universidades norte-americanas. Duke University, Oxford, Harvard, universidade na Alemanha, universidade na Holanda, que tem laboratório e graduação, pós-graduação de parapsicologia, né? Na Duke University, Universidade de Duke, surgiu a primeira
cátedra universitária na Universidade de Duke, na década de 40, no laboratório, que fechou depois. Foi aberto outro instituto, continuando os trabalhos do Dr. J.B. Heine, um dos pioneiros se não me engano, ele é o pai da parapsicologia, que antigamente se chamava metapsicologia, né? Aqui no Brasil é a Salesiano, Universidade Salesiana, que tem pós-graduação em parapsicologia, tem o Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísica, que tem pós-graduação de parapsicologia. Aí eu queria falar que não existe universidade de parapsicologia. Os ignorantes vão falar que isso é pseudociência, né? Mas a parapsicologia tem metodologia própria, né? Tem os fenômenos, as pessoas supostamente dotadas de poderes psíquicos paranormais são testados em laboratório, através da hipnose, por exemplo, ou do baralho Zener. A Unesco também, ela reconhece, a Unesco, que faz parte da ONU, ela reconhece a parapsicologia como ciência, né? Então a universidade de vários lugares, Estados Unidos, Espanha, Rússia, Brasil, Alemanha, Holanda, universidades, né, nesses países reconhece a parapsicologia como ciência. Aí uns caras que é achista vai pesquisar no Wikipédia. Com certeza o artigo da Wikipédia sobre parapsicologia, que diz que é pseudociência, não foi escrito por alguém que pesquisou sobre parapsicologia científica, né? Foi um cara qualquer, pegou umas informações e colocou no Wikipédia. Ele pode até citar fontes, não vou dizer que está 100% errado. Ou foi um cientista preconceituoso, né? Que não aceita a parapsicologia como ciência, ou alguém que não estudou, não pesquisou, não foi atrás de informações sobre parapsicologia e colocou ali uma besteira falando que a parapsicologia é pseudociência, sendo que não é, né? Que ela é reconhecida por várias universidades e através da metodologia científica, né? De laboratório, em laboratório próprio de universidades, né? Como a USP, né? A Inter-PSI da USP, Unicamp também, né? Que estuda os fenômenos paranormais ou parapsicológicos. A Unicamp, a cientista da Unicamp diz que eu não sei se é a mais famosa universidade do Brasil ou do mundo, Unicamp, né? Ou está entre uma das mais melhores universidades do mundo, do Brasil, Unicamp, que fica no Brasil, não, em Campinas, São Paulo, né? Cientistas de lá comprovaram com teste, submeteu a teste de laboratório fenômenos sobrenaturais. Eles estudam os fenômenos estudados pela parapsicologia e comprovam comunicação entre vivos e mortos, né? A transcomunicação instrumental, imagens que choram, lágrimas, o sangue, que existe as fraudes, né? Que a pessoa coloca água, óleo, vinho, sei lá, dentro das imagens e começa a sair pelos orifícios, né? Mas existem os fenômenos paranormais que não é milagre, né? Que é uma fraude psíquica, né? Seria sobre imagens da Virgem Maria ou de Jesus Cristo que chora. Seria um agente PSI. O que é um agente PSI? É uma pessoa dotada de faculdades psíquicas, faculdades paranormais.
Então, eu quero, depois que eu responder um monte de coisas de vídeos da Multiversal, eu quero começar a entrar em estudos sobre parapsicologia, demonologia, teologia, história da igreja e tal. Então, o fenômeno em que as imagens, né, de gesso choram, lágrimas, sangue, né, são pessoas, são fiéis, né, que ficam a menos de 50 metros e a lágrima da pessoa, o sangue, ela emana da pessoa. Então ela viaja a velocidade da luz, né, e isso entra a física. Eu não sou físico, mas eu ia começar a faculdade de física. Eu comecei a fazer curso de física quântica pela Univesp, né? Eu comecei a fazer física geral e aplicada pela faculdade, mas não terminei. Mas a parapsicologia, ela é a ramificação e vertente de várias ciências: psicologia, teologia, física, química, biologia, medicina. São todas essas ciências que formam a parapsicologia, né? Então, a lágrima ou o sangue da pessoa a menos de 50 metros é que no inconsciente, a maioria dos fenômenos paranormais, elas são produzidas, são de origem lá do subconsciente, do inconsciente e do organismo, que produz uma energia chamada telergia, como a eletricidade. Então o sangue e a lágrima da pessoa viaja à velocidade da luz, em partículas, e penetra a imagem. Aí a imagem começa a chorar ou verter sangue. Quando se faz teste de DNA da lágrima ou do sangue emanado pela imagem, quando se compara a alguma pessoa a menos de 50 metros, se comprova que a lágrima ou sangue que a imagem verteu é de origem humana e compatível com aquela pessoa com aquele fiel que esteve lá, aquela pessoa fiel, a menos de 50 metros, que ocorre sempre os fenômenos paranormais, né? Como telecinésia, aporte, chuva de pedra, etc. A menos de 50 metros. Quando se retira a pessoa do local, aquele suposto milagre em que a imagem está chorando ou vertendo sangue, aquele milagre, suposto milagre, para. Porque é um falso milagre. Não é um falso milagre, é só assim, não é milagre. Milagre tem origem divina, né? Então esse falso milagre, na verdade, é um fenômeno paranormal, parapsicológico, psíquico, produzido pelo inconsciente e pelo organismo da pessoa. Bom, é isso. Explicando um pouco sobre a origem judaica do cristianismo, né? Como eu estava citando, o casal Prisca e Áquila, né? Companheiros de Paulo, casal judeu que foi para Roma. Depois, outra prova histórica de que houve judeus em Roma é o decreto do imperador Cláudio, né? No ano 49, onde ele expulsou judeus de Roma. Então, um documento histórico prova que houve judeus em Roma, e onde o casal Prisca e Áquila foram expulsos, né? E depois começaram a fazer companhia para o apóstolo Paulo. Então, é uma das origens judaicas. Assim como Tácito fala também sobre os judeus em Roma. Então, as fontes judaicas sobre o judaísmo
sobre os cristãos de origem judaica, Flávio Josefo é o Rabi Yohanan Ben Zakkai, o Birkat Hamim, o Amidá, né? São o decreto do imperador Cláudio do ano 49, que expulsou os judeus de Roma, a própria história, símbolos judaicos nas catacumbas de Roma, símbolos judaicos nos sepulcros cristãos em Roma, símbolos judaicos dentro dos textos gregos do Novo Testamento, né? É questão de estudar. Quem não estuda fala merda.